Pesquisa em Questão é um podcast que aborda a pesquisa acadêmica de forma humanizada. Aqui falamos não apenas da construção da pesquisa, mas também da trajetória de acadêmicos que relatam a sua experiência. Nosso objetivo é compartilhar vivências para ajudar pesquisadores iniciantes. Humanização e solidariedade são os nossos principais valores. Eu me chamo Aline, sou doutora em Ciências Sociais pela Unesp, idealizadora deste podcast e vou conduzir a nossa conversa. Neste primeiro episódio, que faz parte do nosso quadro Trajetórias Acadêmicas, conversamos com Gabriel Teles, que em breve vai defender o seu doutorado em Sociologia na USP. Além disso, ele é atualmente professor de Sociologia do Instituto Federal de Goiás. Gabriel nos contará sua história e seus principais desafios ao longo do percurso acadêmico, que lhe rendeu, aliás, a escrita de 2 projetos de doutorado ao mesmo tempo. Vamos ouvir o que ele tem a dizer? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo. Obrigada, Gabriel, por aceitar o nosso convite aqui nesse episódio. Então, Gabriel, queria que você começasse a conversa falando um pouco sobre você. Pode se apresentar um pouco, falando sobre sua vida profissional, o que te fez chegar até a pesquisa, o que você faz hoje em dia. Legal, Aline. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está escutando esse podcast. Fico agradecido pelo convite e honrado por ser o primeiro convidado. Como a Aline colocou, meu nome é Gabriel Teles, sou sociólogo de formação e atualmente eu sou professor de Sociologia do IFG. E também agora finalizei a minha tese de doutorado em Sociologia pela USP, né? Terminei em julho desse ano e pretendo defender em meados de janeiro. É interessante, Aline, você colocar essa pergunta para mim, porque eu acho que eu tenho uma particularidade em relação a como eu escolhi a pesquisa, como eu escolhi a carreira docente no geral, como uma profissão para a minha vida. Ela é muito particular e muito especial, porque um pouco diferente da maioria das pessoas, eu acho que desde a minha juventude eu sempre quis ser um pesquisador, eu sempre quis ser um intelectual. E é engraçado porque eu não tenho dentro da minha família pessoas que são da área da educação, da área da pesquisa. Quase todos os meus familiares estão ligados ao ramo de alimentação, de mecânico, mas desde muito cedo, eu sempre gostei de ler. E meus pais, eles promoviam a leitura dentro da minha casa, né? Quando eu era criança, eu comprava muitas HQs, gibis, depois histórias, depois literatura infantil e juvenil. Mas eu descobri que eu queria ser pesquisador, ou mais precisamente, eu descobri que eu queria ser um cientista social, que é a minha profissão atual, né, sociólogo, entre meus 14 e 15 anos de idade. Eu me lembro que antes disso, eu tinha entrado numa pira de virar ateu militante, que é o pior tipo de religioso existente, né? Para mim, naquela época, o adolescente Gabriel de 12, 13 anos achava que tudo era uma questão, tudo de mal que acontecia no mundo era uma questão da religião, uma questão da crença em deuses. E foi depois saindo dessa concepção rasa, barata, né, que eu comecei a ler outros autores. Naquela época eu estava muito encantado por Richard Dawkins, por Carl Sagan, Stephen Hawking, entre outros, né, até pensei em fazer astronomia por conta disso. Mas teve uma obra que ela me fisgou bastante. Acho que você vai até lembrar, Aline, que foi quando eu descobri a obra do Darcy Ribeiro. Quando eu descobri o Darcy Ribeiro, que é um antropólogo, pelo YouTube, na época, isso há 12 anos atrás, né, que o YouTube era bem precário, a internet ainda era bem precária. Eu vi que eu queria fazer aquilo. E eu vi que o Darcy Ribeiro, ele era um antropólogo que, enfim, era um etnógrafo indígena, primeiramente, mas depois fez estudos sobre a civilização, à luz da antropologia, fez ciência política também, e depois virou, que é a faceta mais conhecida dele, é um político. Mas o livro dele que me fez ter certeza que eu gostaria de ser cientista social foi seu clássico, né? Seu último livro lançado, teórico, que é O Povo Brasileiro. Eu lembro que na época eu estava estudando ensino médio e trabalhando também como jovem aprendiz. O dinheirinho que eu recebi como jovem aprendiz, eu comprei tudo livro e um deles era esse O Povo Brasileiro. Bom, quem já leu o Darcy Ribeiro já sabe, né, da forma da escrita dele apaixonada, e isso me fisgou totalmente. E aí, depois de começar esse livro, eu comecei a ficar extremamente ficcionado na obra e na própria figura do Darcy Ribeiro.
Eu comecei a ler vários livros dele, vários vídeos, entrevistas, né? E fiquei muito encantado, especialmente com a sua experiência com os indígenas, como etnógrafo indígena, né? Ele passou muito tempo estudando os indígenas no Amazonas e tudo mais. Então, desde os 15 anos, eu sabia exatamente o que eu gostaria de fazer, ciências sociais. E mais do que isso, não ser apenas um professor de ensino básico, né, fazer uma licenciatura, mas de fato virar um pesquisador nessa área. Então, entrei, né, enveredado nas ciências sociais em 2012, pensando em virar um antropólogo que estudaria, então, povos originários. E eu percebi, entrando na faculdade, eu sempre fui muito encantado, né? Na época, meus pais não tinham muitas condições financeiras de me ajudar, mas eu consegui muitas bolsas para me manter na universidade, bolsa permanência, bolsa alimentação, iniciação científica. Então eu tive o privilégio de, na graduação, ficar por conta de estudar, que é algo que era muito inusitado para mim, né? Porque eu vim do ensino médio trabalhando, todo ele. E eu passava desde manhã na faculdade até à noite. Eu era noturno, né? Mas chegava cedinho na biblioteca, participava de várias coisas. Estava muito empolgado no início da graduação. Mas à medida que eu fui avançando no curso, eu fui descobrindo novos temas, novos referenciais teóricos, metodológicos, mas especialmente uma coisa extra-acadêmica que aconteceu na minha experiência, que mudou totalmente a minha maneira de ver o mundo, mas também, por consequência, mudou os meus interesses a respeito da minha vida acadêmica, de pesquisa, de pesquisador, que foram as jornadas de junho de 2013. Naquele contexto, eu me envolvi completamente no movimento estudantil, na graduação, né? E que trouxe, evidentemente, consequências no meu trato enquanto pesquisador. Foi nessa época que eu descobri o marxismo, né? Na verdade, não descobri, mas me aprofundei e desde então me filio então à tradição marxista, à teoria crítica, entre outras denominações que se possa se dar. E aí, então, mais ou menos 1 ano e meio de faculdade, eu abandonei o Darcy Ribeiro e me lancei a aprofundamento, uma formação, tanto acadêmica quanto política, dentro do marxismo. E dentro das discussões sobre o marxismo, eu aprofundei mais especificamente sobre os movimentos sociais. Foi por isso que eu fiz a minha monografia, né, meu TCC, sobre a relação entre os movimentos sociais e o neoliberalismo, ou seja, como o neoliberalismo impacta os movimentos sociais em seus diversos estratos e diversas determinações. Dentro do mestrado, eu estudei também os movimentos sociais, mas especificamente o movimento estudantil. E aí no mestrado eu estudei a UNE, a União Nacional dos Estudantes, durante o governo Lula. Mas no doutorado eu mudei radicalmente de tema. Né? Continuei dentro do marxismo, dentro da teoria marxista, mas mudei radicalmente meu objeto de pesquisa e fui estudar um grande intelectual teórico marxista, ainda pouco conhecido no Brasil, infelizmente, chamado Karl Korsch. Então, claro, deixei vários momentos da minha trajetória aqui que eu não estou lembrando de cabeça, mas à medida que a gente for conversando aqui, eu vou lembrá-los. Mas em síntese, né, eu entrei enveredado na universidade, na UFG, Universidade Federal de Goiás, em 2012, enveredado para ser um antropólogo indígena, saí um marxista que analisa os movimentos sociais, especialmente o movimento estudantil. Bastante interessante que você comenta, né, que você não vem de uma família de intelectuais, né, da classe intelectual. O que te trouxe, né, até a pesquisa foi esse contato com a leitura. E eu acho bastante interessante e importante enfatizar essa questão da leitura, né, principalmente atualmente, né, quando você era adolescente, obviamente existia a internet, você estava presente na internet, mas era um pouco diferente do que é a internet hoje em dia, né? Que a gente tem esse predomínio das redes sociais a partir de uma abordagem, digamos assim, bem específica do conteúdo rápido. E aí você colocar essa questão da leitura como central no seu desenvolvimento é bastante importante para a gente perceber também como o repertório ele é essencial para o pesquisador. Sim, Aline. Eu acho que a leitura ela tem um papel fundamental nesse processo,
porque é ela que é o fermento da profissão de pesquisador. Ela te dá a base, a estrutura e as condições de possibilidade de responder perguntas, né, que basicamente os pesquisadores fazem, pesquisadores sérios, né, são responder perguntas de demandas internas, inquietações individuais, mas fundamentalmente também inquietações ou problemáticas sociais, não é mesmo? É claro, alguma dessas inquietações e problemas também pode estar ligado a interesses de empresas, entre outros, mas sempre é respondendo a alguma pergunta, algum problema de pesquisa. Mas, sem sombra de dúvidas, a leitura ela foi fundamental nesse processo meu de formação, tanto antes de entrar na universidade, quanto dentro. E agora também como professor. Diria que, pelo menos para os pesquisadores ou aspirantes a pesquisadores e pesquisadoras nas áreas de ciências humanas e ciências sociais, a leitura se constitui como elemento fundamental. Sem ela, não dá. E é um problema, porque como você bem colocou, hoje a internet está nas nossas vidas de uma maneira muito mais profunda e generalizada do que há 10, 20 anos atrás. E esses conteúdos rápidos, né, magéticos, onde você simplesmente tão somente passa um dedo ali a cada 12, 15 segundos, ou nem isso, né? Você vai criando um modo de consumir conteúdo. E quando você está lendo, você está fazendo um processo de leitura, você também consumir conteúdo. Só que uma leitura, né, de um pesquisador não é um consumo de algo de 10, 12 segundos, né, mas de horas, de um foco contínuo, entre outros processos. O que eu tenho percebido nessa minha também experiência, e a gente pode falar depois disso, na minha experiência docente como professor universitário, mas também dentro do ensino básico, é a profunda dificuldade dos estudantes hoje lerem um texto. Eu digo nem um livro, mas um texto, um artigo de 20 páginas, 15 páginas. Claro, evidentemente, né, tem todo... A leitura, ela não é algo abstrato. A leitura, a possibilidade de ler um texto ou um livro, ela está condicionado ao leitor, e esse leitor tem classe, tem raça, tem sexo, né? Tudo isso implica, evidentemente, não só o tempo, né, de leitura, mas as condições para ler. Então, assim, como é que você pode, hoje em dia, solicitar a leitura de um livro para um trabalhador estudante que estuda no noturno, que passa 8 horas do seu dia trabalhando e depois do trabalho vai para a universidade, né? São desafios. Mas, enfim, eu gostaria de insistir ainda nessa questão da leitura, que ela é, evidentemente, fundamental. E ela se torna mais fundamental ainda para quem está querendo ingressar na pós-graduação, né, no mestrado ou no doutorado. Aí se torna algo não só necessário, mas fundamental. A geração que está entrando agora na universidade, seja na graduação ou também na pós-graduação, né, tem esse grande problema em relação ao foco, em relação à leitura, entre outras questões, né? Essa questão que você colocou sobre considerar o contexto, né, dos estudantes, pessoas que trabalham, pessoas que são mães, pais, enfim, e que realmente não tem tempo para fazer a leitura de um livro inteiro para uma disciplina, isso é realmente sim, um problema, e é uma questão social, né, uma totalidade que tem que ser considerada. Mas ao mesmo tempo, como você bem colocou, né, não é esse apenas o problema, é também essa questão do foco, pessoas com problemas de focar mesmo, né, numa leitura, por estarem acostumadas com conteúdos mais rápidos. Eu mesma, por exemplo, eu já notei que eu pessoalmente, em comparação à Aline do passado, digamos assim, eu tenho mais dificuldade de ler atualmente, né, e eu acredito que é por essa questão das redes sociais, né, da internet. E aí, aproveitando esse assunto, eu queria perguntar se você tem alguma dica, assim, para as pessoas, né? Claro que dicas, assim, aleatórias, elas não vão servir para todo mundo. Mas, às vezes, elas podem dar ideias para algumas pessoas de como elas podem tentar superar um pouco isso. Então, Aline, eu acho que a leitura e também o processo de escrita, né? Ele é um exercício que, à medida que você vai exercitando, né? É como se fosse uma musculação. Quanto mais você puxa o peso lá, né, diariamente, mais o seu músculo vai crescer.
A mesma coisa a leitura. A primeira questão é sempre estar lendo. E também tem a questão da dificuldade da leitura, né? Uma coisa é você ler um livro, sei lá, uma literatura como Harry Potter. Outra coisa é você ler Hegel. Você não pode esperar que, se você lê em 1 hora 40 páginas de Harry Potter, você pode ter certeza que a pessoa que está lendo Hegel vai ler 2 parágrafos em 1 hora. Aí está tudo bem. Então, também tem a questão da dificuldade do texto, é um texto teórico, ou uma ficção mais tranquila, né? Entre outros processos. Mas dicas sobre como manter o foco, como ter uma leitura mais atenta, isso depende muito da pessoa, né? Eu vou falar da maneira como eu faço. A primeira delas é que, se eu não estiver conseguindo focar, eu utilizo uma técnica chamada Pomodoro, que é uma técnica onde você pega um cronômetro e coloca inicialmente 25 minutos de concentração, né? Então, nesses 25 minutos você vai só executar aquela atividade que você propôs. No nosso caso aqui é a leitura, né? Então você vai lá, desliga o celular, coloca em modo silencioso, tira todas as distrações e focaliza por 25 minutos. Quando acabar, findar os 25 minutos, você faz um descanso de 5 minutos, né? É o tempo que você tomar uma água, ir ao banheiro, olhar as notificações do celular, e quando acabar esses 5 minutos, você volta para mais um ciclo de 25 minutos. Quando você completar, acho que 5 ou 6 ciclos, né, você faz um longo descanso de meia hora. Dessa maneira, você dividindo o tempo, né, não ficando, sei lá, 1 hora e meia lendo direto, até porque não dá, biologicamente é insustentável, né, uma leitura atenta, líquida, de 1 hora e meia. Então você fraciona colocando pequenas pausas. Então eu utilizo muito essa técnica, e tem muito material sobre a técnica Pomodoro na internet, quando eu não estou conseguindo focar. Como eu trabalho com leitura né, não só leio, mas trabalho há quase 10 anos, então para mim o foco é quase que natural. É claro que, também como a Aline colocou, né, nos últimos 5, 4 anos, a questão das redes sociais tem também alterado, né? Às vezes eu estou lendo assim, uma coisa muito chata, que ou não estou entendendo, ou não estou gostando, né? Qualquer barulhinho do celular, qualquer vibração do celular, você vai lá e abre. Aí quando você clica no primeiro vídeo, já era. Você entrou no abismo sem fim e fica lá meia hora, 20 minutos. Quando você vê, já passou um tempão. Aí você se sente mal, né? Vai tentar ler, aí não consegue porque você está se sentindo mal. E vai esse processo de retroalimentação. Então eu recomendo a técnica Pomodoro para quem não está conseguindo focar. Uma outra coisa que eu utilizo bastante, mas isso é muito individual, porque tem gente que gosta, tem gente que consegue, tem gente que definitivamente não consegue, mas eu coloco fone de ouvido e escuto música instrumental. Mas não é qualquer música instrumental. Para mim serve aquela música instrumental que não tem muitas viradas, que não tem muitos instrumentos fortes, né, variação. É o que chamam de música ambiente. Não sei se vocês conhecem, mas existe todo um gênero de música chamado música ambiente. E o principal expoente desse gênero se chama Brian Eno, que é um inglês que ainda está vivo. Ele tem um álbum no Spotify que eu escuto quase que todos os dias, chamado Música para os Aeroportos. São 5 músicas de 20 minutos e para mim serve muito bem, porque é um barulho que é quase que imperceptível, assim. E aí eu consigo entrar, sei lá, num transe e só focar. Mas eu não consigo, por exemplo, escutar um Wagner da vida, que é instrumental, mas Deus me livre. É mais fácil sair correndo do que ler escutando Wagner. E também um outro tipo de música que eu escuto, mas é para leituras mais tranquilas, né? Não é para ler um Hegel da vida, é escutar lo-fi hip-hop também, né? Acho que todo mundo aqui deve conhecer o lo-fi hip-hop, né? Tem vários vídeos na internet reproduzindo essas músicas, mas para mim tem que ser o lo-fi hip-hop também sem letra. Tem alguns que tem letra, que são colagem de outras músicas e tudo mais, mas para mim também tem que ser sem letra. E também depende muito, né? Eu, particularmente, dependendo do que eu estou lendo, eu leio e simultaneamente faço o fichamento, né? Então eu termino de ler um tópico de um livro, um texto, e já vou lá e escrevo ou no caderno, ou no aplicativo que eu utilizo, que é o Notion, porque isso ajuda a fixar melhor as ideias que eu já li.
Também uma outra dificuldade que a gente está tendo, né, não é só o foco de você ler, mas também a fixação daquele conteúdo. Quantas vezes a gente lê alguma coisa, né, um artigo, um capítulo de livro, e aí passa meia hora, ou no outro dia alguém pergunta sobre ele e você não consegue explicar. Esse também é uma outra questão, que eu acho que tem a ver também com o bombardeio de informações que a gente tem a todo momento. Imagina vocês que cada vídeo, cada Reels do Instagram é uma informação radicalmente diferente uma da outra, né? E a gente fica mudando a cada 10, 12 segundos. A gente está sobrecarregando o nosso cérebro com informação inútil. Né? Claro, tem informação útil, né? Tem memes que são necessários para a nossa saúde mental também, né? Mas isso acaba prejudicando também. Então, acho que essas são as 3 principais dicas que eu posso dar, que eu estou lembrando aqui agora, né? Que é a técnica Pomodoro, escutar música ambiente. É possível também não escutar música e colocar aqueles protetores nos ouvidos, sabe? Aqueles de aeroportos que os trabalhadores e trabalhadoras usam quando estão lá fora, né, no pátio com os aviões, né, por causa do barulho. E também, enfim, a última dica é fazer a leitura simultaneamente ao fichamento. Então ajuda que quando eu estou lendo e depois eu tenho que escrever, primeiro eu tenho que prestar muita atenção no que eu estou lendo e também tenho que redobrar mais ainda a minha atenção na hora da escrita, porque eu não consigo escrever automaticamente qualquer coisa, né? Enquanto estou prestando atenção. Mas enfim, se a gente for entrar no YouTube, né, ou no próprio Google, a gente vai ver diversas, centenas de técnicas de concentração, de estudo. O que eu recomendo, então, é você encontrar a sua, aquela que se adequa mais à sua realidade, aquela que se adequa mais ao momento que você está na sua vida. Então, essas são as minhas sugestões. Sempre é importante reforçar que isso não está longe de ser uma regra geral, né? É só mesmo para a gente ouvir o que outras pessoas têm a dizer. Para mim, pessoalmente, o Pomodoro ele também é uma técnica bastante interessante, principalmente porque ele me obriga, né, digamos assim, a sair um pouco dessa questão das redes sociais. E outro ponto que eu queria destacar também é a questão do fichamento, né, para fixação do conhecimento. Eu acho isso essencial, né, mesmo que seja à mão. Mas agora eu queria retomar um pouco um ponto que você já indicou pra gente, que é a questão dos seus temas de pesquisa. Então, se eu bem me lembro, o seu TCC ele foi sobre movimento estudantil, a sua dissertação de mestrado também sobre movimento estudantil, e a sua tese de doutorado sobre sociologia dos intelectuais, de um autor marxista. Eu queria entender como que você conseguiu delimitar cada tema desses seus trabalhos e também uma curiosidade, como que foi esse seu processo de sair de um tema tão diferente para o outro? Legal, Dini. Você tocou num ponto fundamental e eu diria o seguinte: um bom TCC, uma boa dissertação, uma boa tese, antes precisamos ter um bom projeto de pesquisa. Tudo começa com a construção coerente e coesa, evidentemente, de um projeto de pesquisa bem amarrado, bem construído teórica e metodologicamente, e fundamentalmente com um objeto de pesquisa delimitado. Eu sempre digo, eu também presto assessoria na construção de projetos de pesquisa, que o coração de um projeto de pesquisa, portanto, de um TCC, de uma dissertação, de uma tese, por consequência, é o problema de pesquisa. Se você não tem um problema de pesquisa bem delimitado, bem construído, todos os outros elementos constitutivos de um projeto de pesquisa, como o referencial teórico, a metodologia, os procedimentos de pesquisa, os objetivos, hipóteses, etc., pode estar, digamos assim, debilitados. Porque o problema de pesquisa, sendo o coração de um projeto, é porque é aquilo que você quer descobrir. É aquilo que você está querendo resolver. Então, você fazendo uma pergunta interessante, né, enquanto problema de pesquisa, você consegue construir, então, um objetivo coerente, um referencial teórico adequado, uma metodologia que atenda e alcance os seus objetivos para você responder
esse problema de pesquisa. Então, eu diria que quando você tem um problema de pesquisa bem construído e bem delimitado, né, você consegue avançar bastante na pesquisa, seja num simples TCC ou até mesmo dentro de uma tese de doutorado. Porque se você não tem um problema de pesquisa muito bem delimitado, você fica meio que nadando assim para onde você vai. Qualquer lugar que você opta por ir, né, é um caminho. Mas é bem da verdade que isso é muito perigoso. Se eu não sei exatamente para onde ir, então qualquer caminho vale. Mas para uma tese, para uma dissertação e para um TCC, para uma pesquisa, enfim, científica ou filosófica, isso não faz sentido. Traz problemas estruturais para a construção de uma pesquisa. Então, eu sempre digo que para a gente começar com um problema de pesquisa, começar uma pesquisa, né, tenha consolidado um problema de pesquisa que pode ser inicialmente uma pergunta. E essa pergunta se desdobra em outras perguntas, que por consequência nos leva a um objeto de pesquisa, e esse objeto de pesquisa nos vai levar a delimitações, como delimitações geográficas, temporais, e isso vai nos colocar com as adequações, né, de qual teoria, de qual metodologia pode atender aos requisitos para responder esse problema de pesquisa e alcançar os objetivos. Então, eu sempre tentei, especialmente no meu mestrado, né, no meu TCC eu ainda estava bem cru em relação a isso, mas no meu mestrado eu percebi a importância de uma pergunta, né, de um problema de pesquisa muito bem amarrado. Como que se deu esse salto de mudança de temática? Quais foram os desafios em relação a isso? E se você considerou isso algo positivo ou negativo, como que você avalia essa mudança? Legal. A escolha do tema, né, de pesquisa, ela obedece diversas determinações, né? Tem muita gente que escolhe por uma afinidade pessoal, por uma afinidade política, por uma experiência do passado que ela teve, ou que sua família teve, ou que seu grupo social teve, ou simplesmente o que às vezes, na verdade, frequentemente acontece, infelizmente, por pressões institucionais. Leia-se, é o orientador que vai escolher o tema para você, né? No sentido de que, bom, para você entrar dentro de um programa de pós-graduação, você vai ter lá as linhas de pesquisa, e aí você vai ver quais professores podem orientar naquele ano, e você vai ver o que ele está pesquisando. Se ele está pesquisando peixes e você quer pesquisar hipopótamos, você não vai conseguir com um cara que é pescador de peixe estudar hipopótamos, né? A outra pessoa que tem um projeto de peixes vai conseguir a sua vaga, mesmo que o seu projeto de hipopótamo seja melhor que a do peixes, né? A gente tem também que perder essa ingenuidade que tudo é uma escolha livre, confinado, circunscrito dentro de uma instituição. E essas instituições têm regras que são, nem todas elas explícitas, né? Mas algumas estão implícitas. Sem contar, evidentemente, os conflitos internos dentro dos programas de pós-graduação, né? Entre professores, essas picuinhas acadêmicas que sempre acontecem. Mas na minha experiência particular, o meu tema da monografia do TCC e da minha dissertação, ela está relacionada à minha própria experiência de vida de militante político dentro do movimento estudantil. Como eu falei no início, as jornadas de junho de 2013 em Goiânia foram fundamentais de abrir uma percepção política, né, sobre a realidade social. E isso me levou, então, a estudar movimentos sociais na contemporaneidade, né, compreender teoricamente, de maneira mais ampla, como que os movimentos sociais reagem ou reagiram frente a essa nova formatação do capitalismo, ou como essa nova formatação do capitalismo ela trouxe consequências para os movimentos sociais, né? Isso, claro, traz uma retroalimentação tanto do aspecto profissional, né, de pesquisar sobre um tema, mas também retroalimenta as minhas próprias posições políticas. E na dissertação foi a mesma coisa. Ora, se eu estava militando no movimento estudantil, né, estudei, então, no mestrado, a União Nacional dos Estudantes. Essas duas pesquisas minhas, da monografia e do mestrado, tem a ver com a minha experiência pessoal e minha trajetória dentro do movimento estudantil. É claro que quando você está dentro de um mestrado, por exemplo, escrevendo uma dissertação, você não vai ser simplesmente escrever
frases soltas de militantes, fraseologias políticas. É um trabalho, enfim, que tem um rigor teórico, né, metodológico, e que nos leva, então, a proposições de problemas de pesquisa, não um problema social. Bom, se eu acho ou não a UNE pelega ou não, é um problema da militância. Mas do ponto de vista teórico, essa não é a grande questão. É descobrir as determinações que a fazem ter uma relação específica com o Estado e que leva a amortecer os conflitos sociais dos estudantes. Então vem a diferença. Uma coisa é falar, vocês são pelegos, né? Outra coisa é você, a partir de um referencial teórico, metodológico, análise de documentação histórica da entidade, você chegar a um resultado que coloque ela enquanto processo crítico, você percebê-la criticamente. São dois processos distintos. Agora, a respeito do doutorado, que foi exatamente quando eu mudei totalmente o meu tema, que foi para a área da sociologia dos intelectuais, é uma interface entre sociologia dos intelectuais e teoria da sociologia, né? Primeiro, é claro, pode ser considerado uma escolha individual, sim, mas também aquela outra questão que eu coloquei para vocês, que são as delimitações e as pressões institucionais. Eu fiz o mestrado na UFG e agora estou finalizando o doutorado na USP em São Paulo. Eu poderia continuar estudando movimentos sociais ou movimento estudantil, mas quando eu olhei quem pesquisa movimentos sociais na USP, por exemplo, eu vi que não tinha afinidade teórica e metodológica. Claro, isso não é um problema. A diversidade dentro da universidade de perspectivas, elas são fundamentais para ocorrer o debate, não é mesmo? Mas se ela lesse um projeto meu, a partir dos meus referenciais, provavelmente a gente teria alguns problemas, né? Ou talvez eu nem passaria. Então, por isso que já desde então, antes de construir meu projeto de pesquisa do doutorado, eu percebi que eu teria que mudar de área. Ou, aliás, mudar de objeto de pesquisa. E aí eu fui me perguntar, bom, o que mais que eu quero estudar? E na época eu estava estudando, tinha terminado o mestrado, né? Estava fazendo várias leituras, e eu queria compreender melhor um determinado momento, uma determinada história do marxismo ali no início do século XX. Foi aí que então que eu achei Karl Korsch. É uma leitura que eu já tenho feito desde a graduação, né, a leitura da obra de Karl Korsch, que é o autor que eu estudei no doutorado, mas eu nunca tinha me lançado a uma estrutura, um estudo, uma pesquisa aprofundada sobre o tema. E o que me surpreendeu mais ainda é que tinha poucos trabalhos acadêmicos sobre ele. Até então só tinha uma tese de doutorado defendendo sobre o Korsch. Se você pegar, por exemplo, um autor parecido com o Korsch, que é o Lukács, né, você vai ver centenas de teses de doutorado, centenas de dissertações de mestrado sobre ele. Mas o Korsch só tinha uma. E eu li ela, né, e achei ela insuficiente. Eu falei, bom, o público brasileiro precisa ter uma introdução à obra global do Korsch mais refinada, né, com maior cuidado. E foi então que eu escolhi Karl Korsch para ser meu tema dentro do doutorado. Mas também tem uma outra questão que eu também fiz um outro projeto de pesquisa. E aí eu vou entrar numa outra questão também, que talvez você possa perguntar depois, Aline, que é a trajetória de pesquisadores de pessoas de classes subalternas, né, de pessoas que não têm dinheiro, pessoas que são pobres. Como é que elas viram pesquisadoras? Quando eu terminei o mestrado, a minha manutenção da minha vida, né, eu só recebia a bolsa de mestrado, que era R$1.500, né, então, de fato só dava para sobreviver, e quando eu estava terminando o mestrado eu não tinha o que fazer, né? Eu não tinha emprego, não tinha horizonte de conseguir um emprego de imediato, mas precisava sobreviver. Então, para mim, passar o doutorado não era só uma questão que eu gostava, desde os 15 anos de idade, como eu falei, mas também era uma questão de sobrevivência. Era, evidentemente, uma questão de sobrevivência. Então, eu não poderia não passar o doutorado. Então, com medo disso acontecer, de tentar na USP e não passar, eu tentei em outros 2 lugares. Eu tentei na Unicamp, na Unesp e na USP. Para a USP, eu fiz o projeto sobre o Korsch que eu executei, estou defendendo agora. Já para a Unicamp e para a Unesp, eu fiz um outro projeto de pesquisa que não tem nada a ver com o Korsch. Porque se eu levasse o projeto de pesquisa do Korsch para a Unicamp ou para a Unesp,
ninguém iria me orientar. Então, nesse sentido, eu escrevi um projeto de pesquisa, né, que foi engavetado, parafraseando Marx, aqui, uma crítica roedora do HD, ou agora do SSD, está lá parada, que é sobre os intelectuais da revista Autogestão da França, da década de 60 e 70. E aí, eu passei também nesses lugares, mas optei pela USP por estudar Koch, que para mim era o que eu mais queria. Então, eu trouxe essa trajetória para mostrar para vocês também que a escolha do tema e a escolha de mudar, alterar o tema radicalmente, ela não necessariamente obedece tão somente os nossos gostos pessoais ou as nossas afinidades pessoais, mas ela tem a ver também para onde eu estou submetendo esse projeto de pesquisa. Essa é uma dica que eu dou para todo mundo que vai entrar, né, no mestrado ou no doutorado. Não basta ter um bom projeto de pesquisa, felizmente. Você tem que ter um projeto de pesquisa, primeiro, viável, executável, mas que você tenha também, no programa de pós-graduação, alguém para te orientar. Você pode ter o melhor projeto de pesquisa produzido sobre aquela temática, mas se não tiver ninguém para orientar no programa de pós-graduação X, esquece, você não vai passar. Então, é importante também desmistificar, né, a própria profissão, a própria carreira acadêmica nesse aspecto, para quem está entrando nessa cilada, né, cilada não, estou brincando, está entrando nessas searas, saibam que a gente não pode ser ingênuo. A gente tem que perceber como funciona o jogo, refletir criticamente sobre como é a dinâmica desse jogo acadêmico e para entrar nesses espaços, poder participar, poder fazer uma pesquisa, escolher bem um programa de pesquisa, escolher bem o orientador. É assim que funciona aqui no Brasil. Muito legal, Gabriel. Essa sua trajetória, na verdade, ela é bastante... Ela também é um pouco fora da curva. Você fez 2 projetos de doutorado, né? O Gabriel é uma exceção, mas isso também demonstra a importância do repertório de leitura, né? E é bastante interessante perceber como o tema de pesquisa, ele, na verdade, você vai delimitar a partir de um conjunto de fatores. Então, é uma escolha pessoal, né? Pode ser uma escolha pessoal, mas, ao mesmo tempo, você também tem que ter essa noção estratégica no sentido de que não adianta nada você ter um tema que você gosta, que você tem afinidade, mas que não tem ninguém disposto, não tem ninguém qualificado para te orientar, né? Isso vai contar bastante no processo seletivo. Então, a união das duas coisas, ela é bastante importante ao delimitar um tema de pesquisa. Então, não é apenas uma questão pessoal, mas também social. Qual universidade você vai prestar e quais são os orientadores que vão estar dispostos e qualificados para te orientar. Então, isso é bastante importante também. Puxando o gancho em relação ao que você falou sobre a sua dissertação de mestrado, né? Quais foram os outros desafios que você teve durante a sua trajetória acadêmica? Legal, Lene. Essa pergunta é muito importante porque a gente esquece que pesquisador é uma profissão, mais do que isso, é um trabalho. É engraçado como dentro da minha família não tinha, né, referencial de pesquisador ou de quem fizesse universidade, né? Até mesmo eu ainda no doutorado, né, eu tive muitos familiares que perguntavam assim, falei, meu Deus, gente, só fazer o doutorado, vocês não tem noção do que vocês estão falando. Trabalho. E o fato da gente não considerar um trabalho, né, da maioria das pessoas não verem como trabalho, é, na verdade, para ocultar a precarização desse trabalho. Infelizmente, no Brasil, a pesquisa, que fundamentalmente é feita por pós-graduandos, né, se você olhar a massa, né, grosso dos pesquisadores no Brasil, são os pós-graduandos, né, de todas as áreas, é um trabalho extremamente precarizado. E, além de ser precarizado do ponto de vista material, mas é também extremamente adoecedor. Desculpa estar falando isso para quem quer entrar, né? Mas a bem da verdade é essa. A saúde mental do pesquisador, do trabalhador pesquisador, grande parte das pessoas que estão nessa área tem algum problema com ansiedade, depressão, com síndrome do impostor. Né? Basta uma pequena pesquisa, você vai ver que isso é mais que 50%. Tem pelo menos algum episódio de grande ansiedade, de depressão, entre outros. Né? Tem gente que, inclusive, termina a tese ou a dissertação chorando, não querendo mais, e depois não quer saber mais da vida acadêmica.
mesmo que tenha potencial para continuar. Tamanha o trauma, né, ou a frustração do contexto, que não necessariamente tem a ver com a pesquisa dela, ou com o tema dela, mas com as questões externas, com as pressões externas da sociedade. Então, a primeira questão a colocar, que é um trabalho profundamente, infelizmente, precarizado. E para quem não tem dinheiro, para quem não vem de condições financeiras, é muito difícil. Esse cenário tem mudado um pouco, né? Assim, eu faço parte desse processo, que são pessoas que vêm de classes mais baixas adentrarem na pós-graduação. Mas antigamente não, porque na verdade recebe pouco, tem pouco retorno social em relação a isso. Você não recebe 13º, você não tem férias, você não tem descanso porque você está pensando na sua tese, na sua dissertação a todo momento, especialmente no final. Então, eu diria que seria um triplo desafio. O primeiro deles, o desafio é essa precarização do trabalhador pesquisador, da trabalhadora pesquisadora, no sentido que não há um reconhecimento material e nem social. O segundo desafio é a saúde mental desse trabalhador e dessa trabalhadora. É uma questão que, inclusive, está tendo muitas pesquisas dentro do campo da psicologia sobre as condições de trabalho do pesquisador e qual é a consequência disso na saúde mental. Vocês podem perguntar para qualquer pessoa que finalizou a dissertação ou a tese e pergunte para ela se ela teve algum episódio de ansiedade, algum episódio de estresse tremendo, ou de depressão. Quase todo mundo vai dizer que sim. Depois que eu terminar aqui, você fala dele, se você teve isso ou não. Eu, particularmente, tive um problema com ansiedade nos últimos 6 meses da escrita da minha dissertação. Foi terrível, mas eu consegui terminar. Né? Não necessariamente inteiro, mas vivo. Mas, agora, a respeito da minha experiência individual, pessoal, eu acho que o grande problema mesmo foi as condições financeiras mesmo, porque meus pais, infelizmente, nunca puderam me ajudar nesse aspecto, e eu sempre tive que viver, ou melhor, sobreviver até pouco tempo atrás, só de bolsa. Mas é engraçado isso, né? Eu sempre tive a percepção, a consciência, que eu tive o privilégio, mesmo que me sacrificando materialmente, de só estudar, digamos assim, né? Só ficar por conta da universidade, desde a graduação até nos últimos primeiros anos do doutorado. Eu sempre tive essa percepção sobre mim mesmo, né? Tive esse privilégio, porque eu tive bolsas e tudo mais. Mas a bem da verdade, pessoal, olhando com mais atenção na minha trajetória, inclusive com terapia, eu pude perceber que não. Eu não só fui... Então, olhando com mais cuidado, essa precarização, ela cortou bastante a minha experiência acadêmica, né? E foi, evidentemente, o maior desafio, sobreviver em meio ao caos e, ao mesmo tempo, tentar fazer uma pesquisa de qualidade. Eu acho que todo mundo que não tem grana, que não vem de uma família rica, né, que não tem uma vida já consolidada nesse aspecto, vai lidar com essa questão. Infelizmente, ainda as políticas educacionais referente a isso, né, a permanência do pós-graduando ainda são pouquíssimas. Né. A PESE teve agora, recentemente, o aumento da bolsa de mestrado e doutorado, mas ainda ela é aquém, né, do custo de vida que nós vivemos hoje. Na época que eu estava em São Paulo fazendo doutorado, recebendo R$ 2.200, se fosse hoje, eu não conseguiria me manter por conta do aluguel, por conta de tudo ficou mais caro. Então, é um desafio imenso esse aspecto material para muitas das pessoas. Não para todas, né? Por exemplo, lá na USP, por ser uma universidade tradicional, eu tive muitos colegas do doutorado ou da pós-graduação em geral que isso não era um problema para eles. Eles, enfim, os pais ajudavam eles, ou os pais eram também intelectuais, entendiam que esse era o momento de ajudar os filhos. Então, eles sempre puderam ficar por conta, evidentemente, de só fazer a sua pesquisa, né, até mesmo sem bolsa e tudo mais. Mas isso, hoje, na maioria das universidades, é a minoria. E um outro desafio que eu tive, mas esse é muito particular, especialmente da minha geração, das pessoas que entraram na pós-graduação em 2019, 2020, 2021, que foi, evidentemente, a pandemia. A metade do meu doutorado foi na pandemia. Então, eu fiz os créditos das disciplinas de doutorado no primeiro ano, e assim que acabou esses créditos, né, veio a pandemia. Então, passei
muito tempo, passei quase 2 anos sem pisar na universidade. Como todo mundo sabe, né, experiência acadêmica não é só pesquisador, não é só uma experiência de estar sentado lendo ou fazendo campo, né? É você participar de grupos de pesquisa dentro da universidade, é você participar de debates, de seminários, né, de estar circulando ali aquele meio que te ajuda, te impulsiona, te traz reflexões. Então, essa geração nossa, a partir de 2019, foi castrada, né? Foi amputada dessa dinâmica. Eu acho que isso também conta bastante como foi um desafio pessoal para mim. Acho que são esses, falei dos externos, né? E falei dos meus pessoais também. Essa questão do financiamento é realmente um debate que eu acho que poderia dar um episódio inteiro de podcast, né? Afinal, existem várias questões aí envolvidas, né? A forma como o financiamento é feito no Brasil, a quantidade, além, é claro, dessa questão de classe social também, né? Que cada um vai viver essa experiência de modo diferente. E, bom, em relação à questão da saúde mental, infelizmente, é quase que uma regra para os pós-graduandos, né? Embora isso seja generalizado na sociedade. E já que a gente falou assim de coisas mais tristes agora, né? Quais foram as memórias boas que você tem dessa sua trajetória que você fala assim, nossa, que legal, a pesquisa me proporcionou isso? Eu acho que a primeira delas, que eu já de imediato posso falar, foram as amizades. Essas, sem sombra de dúvidas, são uma das grandes alegrias que a gente tem. Você criar vínculos com pessoas que inicialmente sobre questões acadêmicas ou de pesquisas ou políticas, né, dentro do contexto estudantil, e elas se transformarem em amizades, em genuínas amizades, pessoas que você pode contar, pessoas que você pode desabafar, né, encontrar, se divertir. Eu acho que essa é a principal. Mas eu diria também, como eu já falei, né, nunca tive muitas condições, meus pais também não. A universidade, a minha vida como pesquisador, como estudante no geral, me proporcionou conhecer todas as regiões do país. Eu acho que eu fui em todas as regiões do país, conheci toda a região sul, conheci todos os estados do centro-oeste, do sudeste, do nordeste só faltou Alagoas, e do norte eu só fui no Pará em Tocantins, na verdade. Então, assim, se eu tivesse outra profissão, eu não sei se eu teria conhecido o Brasil como eu conheci. Então, isso não apenas acadêmica, né, participar de diversos eventos, ou fazer campo, né, para pesquisas, mas também foi um ganho pessoal muito grande, enriquecedor, de conhecer o país, de ver as diferenças, né, entre as culturas, entre as pessoas que vivem nessas regiões. Também o que me alegra bastante é que uma característica minha é que, de fato, eu gosto muito de escrever. Eu me realizo escrevendo, né? Então, toda vez que eu escrevo um texto, seja ele mais acadêmico, né, seja um livro, paper, ou até mesmo um artigo em notícias e tudo mais, me alegra bastante ser lido. Não pela vaidade de ser lido, mas no sentido de que o que eu estou fazendo aqui sentado na cadeira, né, lendo por horas, escrevendo por horas, está sendo compartilhado, está sendo socializado. E que, eventualmente, isso que está sendo compartilhado, aquilo que eu escrevi, possa ajudar outras pessoas a se esclarecerem sobre a realidade, sobre algum assunto X, sobre algum autor Y. Eu lembro que, recentemente, eu escrevi um texto a propósito dos 50 anos do golpe militar no Chile, pelo Pinochet. Foi no dia 11 de setembro de 1973. E eu fiz uma pesquisa sobre o governo da Unidade Popular, que foi o governo que foi golpeado por Salvador Allende, né, durante 3 anos, paralelo às minhas pesquisas, mas isso há uns 6, 7 anos atrás. Escrevi sobre isso, né, sobre a experiência dos trabalhadores no Chile, e na época publiquei, mas não teve muita ressonância, né? Poucas pessoas falaram ou leram, né? E aí agora, teve os 50 anos do golpe militar do Chile, eu peguei esse texto e reelaborei, e a gente compartilhou. Então, acho que para um pesquisador não tem nada mais importante do que o conhecimento que você está produzindo seja, primeiro, socializado, compartilhado, mas também lido e assimilado, né? Que isso que possa expandir
a consciência de outra pessoa para uma realidade que ela não conhece, ou simplesmente só por saber uma curiosidade sobre um outro país, sobre o próprio país dele, né? Então, essa também é uma grande alegria, né? Você não só produzir, não ser algo só protocolar, de você estar fazendo a pesquisa, porque você está recebendo um salário para isso, mas você vê seu labor tendo resultados positivos, né? Que no caso para intelectual, algum pesquisador, é ele sendo aplicado, ou é ele sendo lido e debatido. Então, esse é uma questão importante. Eu acho também isso bastante gratificante, não apenas no sentido pessoal, mas é importante socialmente falando, porque com razão, né, muitas pessoas criticam a academia em relação a esse isolamento, né, em relação à sociedade. Eu acho que tomar esse esforço de divulgar esse conhecimento, né, de não apenas escrever para os pares acadêmicos, mas também divulgar esse conhecimento em outros meios, né, meios jornalísticos, como você fez, né, blogs, enfim, podcasts, YouTube, etc e tal, dá uma certa prestação de contas à sociedade. Eu queria saber um pouquinho, assim, já caminhando um pouco para o final, quais são os seus objetivos futuros na vida acadêmica, né? Você acabou de terminar de escrever sua tese de doutorado agora, você agora é professor no Instituto Federal, né, de Goiás, professor substituto, mas tem outras novidades aí também, acredito. Quais são? Acho que primeiro é bom trazer um histórico, né? Como eu falei para vocês, eu passei grande parte dessa trajetória sem ter um trabalho fixo, né? Além da pesquisa. Mas depois que eu fui qualificado, né, fiz a qualificação do meu doutorado, e aí faltavam 2 anos para terminar o doutorado, eu falei, bom, o que vai acontecer depois do doutorado? Porque esse é um grande dilema também. Terminar o doutorado e estar desempregado. Esse é o pavor de todos os doutorandos, né, que sofrem, que infelizmente muitos terminam o doutorado e não conseguem um emprego de imediato. Até porque grande parte dos concursos, né, foram paralisados nos últimos anos, felizmente. Mas quando eu terminei a minha qualificação, eu falei assim, bom, agora, além de descansar um pouco, né, para depois voltar para a tese, eu quero viver a experiência docente de maneira mais intensa. E aí, nesse aspecto, eu comecei a prestar provas, né, para concursos para professor substituto em várias universidades. Então, os últimos 2 anos, eu dei aulas que eu nem imaginava que poderia dar. Eu dei aula como professor substituto na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. Foi minha primeira experiência como professor universitário, né, foi por 1 ano. Dei aula também na Universidade Estadual do Maranhão, foi também 1 ano. Depois disso, eu fui professor do ensino básico aqui do Distrito Federal, em Brasília, até pouco tempo atrás. Recentemente, assumi uma vaga de professor substituto no Instituto Federal de Goiás. Então, é engraçado que, olhando a minha trajetória, eu passei por todas as linhagens de educação possível, né? Fui professor universitário, fui professor do ensino básico, do ensino médio, e também fui professor do EJA, né, porque até mês passado eu estava dando aula para o EJA, e foi uma experiência fantástica na minha vida. E agora faltava a última experiência, que é a educação técnica, né? Então passei todas elas nesses últimos 2 anos, né? Superior, médio, que é a básica, o EJA, que é especial, e a técnica. Eu só não vou passar pelo ensino fundamental, porque ainda, infelizmente, não tenho sociologia no ensino fundamental. Mas ano passado também eu passei para um concurso, né, esse para efetivo, da nova universidade que tem aqui em Brasília. Foi construída ano passado aqui em Brasília, que é a Universidade Distrital. E ela é como se fosse a USP, né, que ela é estadual, né, a USP é estadual e a Unifesp é federal. A UFG de Goiás é federal, a UEG é estadual. Aqui tem a UNB, né, que ela é federal, muito famosa, mas ainda Brasília não tinha uma universidade sua, distrital, já que não é estado, então é distrital. E aí eu aproveitei, né, lançamento do edital para professor, estudei muito para passar, eu lembro que eram 3 vagas para professor de sociologia, né, e eram mais de 300 concorrentes.
Aí o que eu fiz? Eu parei de trabalhar, parei de escrever a minha tese e passei, não lembro agora se foi 2 ou 3 meses estudando no mínimo 8 horas por dia para esse concurso. Aí eu consegui passar, né? Chamou o primeiro colocado, e aí eu sou o próximo a ser chamado agora, talvez o ano que vem, ou no mais tardar, no ano de 2025. Então, assim, eu estou numa situação um pouco tranquila, né? No sentido que eu terminei, eu finalizei a tese, vou defender agora, mas aliviado que eu tenho um emprego. Infelizmente, agora está acontecendo com muito mais frequência as pessoas terminarem o doutorado e não conseguirem um emprego, não porque elas são incompetentes ou porque falta emprego. Esse da universidade, da UNDF, que é a Universidade Distrital aqui de Brasília, foi um achado tremendo, porque a maioria dos concursos para universidades exigem um doutorado. Enfim, eu não tinha um doutorado. Mas essa da UNDF, para começar, ela estava exigindo só o mestrado. Foi aí que eu peguei a possibilidade. Eu já estava morando aqui em Brasília, eu falei, agora é a oportunidade de consolidar e se efetivar. Então essa é a minha trajetória e minha expectativa profissional. Agora, do ponto de vista das minhas pesquisas, eu confesso a vocês que eu quero ficar muito tempo sem ler o Koch. Passei 4 anos estudando Koch, não aguento mais. Não que ele seja ruim, não que ele não seja importante, mas porque de fato eu preciso de uma férias dele. E eu quero também, nesses últimos meses e anos, tenho despertado vontade de pesquisar outras coisas. Se no mestrado eu estudei algo concreto da realidade contemporânea, que era o movimento estudantil do governo Lula, e agora no doutorado fui para algo teórico lá do início do século XX, eu quero voltar a estudar questões contemporâneas, entrar para a sociologia do trabalho, né, essas coisas. Eu tenho lido sobre essas temáticas, devagar, por conta do trabalho também, né, mas elas têm me excitado a me fazer ter vontade de estudar essas questões agora, né. Então, provavelmente, pretendo fazer um pós-doutorado, né? Inclusive, eu fui convidado para fazer na UNB, e provavelmente vai ser sobre sociologia do trabalho, né? Alguma coisa contemporânea, sobre plataformização do trabalho, ou algo nesse aspecto, mas ainda eu estou desenhando, e é para algo, sei lá, né? Daqui 6 meses, 1 ano. Enquanto isso, né? Eu